Olá, boa noite a todos os queridos amigos do Centro Espírita Sagrada Família, CESFAM. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite carinhoso para que a gente pudesse estar juntos, novamente, falando sobre Espiritismo, falando sobre o Evangelho de Jesus, e isso me felicita muito. Eu sempre sou muito grata pelas oportunidades que as casas me dão de aprendizado, de crescimento pessoal, fazendo essa troca, essa interação com todos vocês. Então recebam todos o meu abraço fraternal e carinhoso e espero que breve estejamos juntos novamente, pessoalmente, dando aquele abraço que nós gostamos de dar, Trocando essa energia mais de perto. O tema da noite de hoje é o mandamento maior, que está lá baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. No item 4 está lá o mandamento maior. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Mas antes de adentrar nele, eu gostaria de ler um trecho do novo livro de Joana de Ângeles, que é esse aqui, Vidas Vazias. Quem ainda não tem, tiver a oportunidade de adquirir, eu li só um capítulo, que é o capítulo justamente que a gente vai utilizar na nossa conversa de hoje, mas só por esse capítulo a gente já deu a perceber que é um livro maravilhoso, Vai trazer muitas considerações importantes para nós, e de uma forma clara e objetiva. Então, nesse livro, Joana vai dizer em um trecho: a vida humana tem o sublime objetivo de amar, que se aprende através de cuidadoso treinamento desde os primeiros dias no corpo. Desperta para o amor verdadeiro aquele que ilumina a noite dos sentimentos e alarga a vereda por onde seguem os aflitos. Então, temos como dever esse exercício de amar desde as primeiras horas da nossa vida na Terra. Esse é o nosso grande objetivo em estarmos encarnados, desenvolver a nossa capacidade amorosa, a nossa capacidade de amar, de expandir essa energia vitalizadora, criadora, que é a energia do amor, E essa iluminação que nós devemos promover dos nossos sentimentos começa pelo conhecimento, É preciso conhecer, é preciso saber. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para buscar esse conhecimento, essa informação que pode nos ajudar, nos dar base para que exercitemos isso no nosso dia a dia. Então é importantíssimo esse momento que nós nos permitimos buscar e acessar essa informação, esse conhecimento, Então, vamos começar lendo aqui do Evangelho, como eu tinha citado, o trecho do Evangelho de Mateus, em que Kardec se baseou para fazer o comentário e trazer a instrução para nós desse tema. Está lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Vou ler para a gente poder refrescar a nossa memória, relembrar essa passagem e para a gente discorrer aí sobre ela durante a nossa fala. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então a gente vai ver que o cristianismo é uma doutrina que se assenta nessas duas crenças, nesses dois fundamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo.
né? Então, sobre essa crença se assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Então, Jesus, quando traz essa informação para nós, para a humanidade, ele dá a entender que existe nessa relação de Deus para com as suas criaturas de uma forma geral. Deus é Pai de todos, ama a todos, e a necessidade também dessa fraternidade, porque quando ele coloca Deus como Pai de todos, automaticamente ele nos enreda nessa rede de irmandade, nos coloca todos como irmãos. Então, veja como Jesus estabelece ali os princípios da vida em sociedade, em coletividade, como nós deveríamos enxergar a Deus e como deveríamos nos enxergar uns aos outros. Então, desde então, a gente vem tentando desenvolver essa capacidade de compreensão dessa mensagem e de vivenciá-la, principalmente na nossa vida cotidiana. Tarefa que não tem sido fácil, vide, né, as dificuldades que a gente ainda se depara no nosso dia a dia, nas nossas relações, não é verdade? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 888, os Espíritos vão colocar que amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Porque a gente precisa estabelecer uma nova definição ou assimilar a definição real do amor. Porque o que conhecemos, a maioria de nós conhecemos e vivenciamos como amor atualmente está muito distante da realidade do que é o amor real, né, do que é o amor na acepção especialmente do Cristo. Nós vivemos muito o amor das sensações, o amor da posse, o amor material, vamos dizer assim. Precisamos o quanto antes espiritualizar o amor, divinizar, né, o amor. Dar a ele a dimensão, as características que realmente lhes são próprias. Nós viemos ao longo do tempo distorcendo, né, essa definição do amor, né, esvaziando essa definição do amor. O amor, ele foi banalizado e não compreendendo, e por isso algumas pessoas hoje até fogem, né, da ideia de vivenciar o amor, de estabelecer uma relação de amor com o outro, porque o amor ele foi tão distorcido, foi tão banalizado que as pessoas perderam a capacidade de visualizar no amor uma grande ferramenta para o seu crescimento, para a sua felicidade e para a felicidade da coletividade. Então a gente hoje tem uma tarefa aí também desafiadora, que é poder colocar o amor no centro das atenções de novo, estabelecer relações baseadas nesse sentimento sublime, divino, que é o amor, né? No qual Deus é o seu representante maior, porque é o fulcro gerador de todo o amor. Todo o universo é equilibrado, foi criado e é mantido por esse amor, né? O hálito divino que é o amor, que ele exterioriza. No livro No Mundo Maior, André Luiz vai dizer que o amor é sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Então o amor, ele está intrínseco em nós, porque nós somos criações amorosas, nós somos frutos, né, do amor de Deus. Tudo que foi criado por Deus foi criado, né, pelo seu amor, sua vontade amorosa. E no livro Depois da Morte, Leon Denis vai dizer que o amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração, é o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade e da bondade. Então o amor é o sentimento por excelência, é o ápice, né,
do nosso processo de amadurecimento emocional e espiritual. É a conquista master, vamos dizer assim. Nós vemos caminhando dentro do nosso processo evolutivo, desenvolvendo qualidades, percepções, virtudes que vão, né, por fim, desencadear na capacidade de amar por excelência, como Jesus nos ama, como Ele ama a humanidade. Então, a nossa capacidade de percepção e de entendimento do amor também está relacionado com o nosso grau evolutivo. A nossa vivência do amor está relacionada com o nosso grau evolutivo. Pouco amamos, amamos mal, porque ainda carregamos muitas mazelas dentro de nós. Somos espíritos endividados, espíritos inferiores, espíritos, né, ainda muito distantes do seu objetivo, muito mais próximos do seu ponto de partida do que do seu ponto de chegada. Então justifica-se a nossa pouca capacidade de compreensão e de vivência do amor, como Jesus o estabeleceu. No entanto, já temos condições de aí assimilar e de exercitar algumas coisas dentro das nossas capacidades, não é verdade? Então, a gente vai ver ali que Jesus estabeleceu uma relação dentro do amor a Deus, né? Amor a Deus, e amor ao próximo como a si mesmo, que ele diz que é igual ao primeiro. Então, Jesus, você vê aí que ele não coloca nenhum mais importante do que o outro e nenhum desassociado do outro. Então, eu só posso amar a Deus se eu amar o próximo, e eu só amo o próximo se eu amo a mim mesmo. Então, uma coisa se conecta, se relaciona, são coisas interdependentes, né? E que são trabalhadas e desenvolvidas juntas. E não podem ser separadamente, né? Eu não posso estabelecer, não, hoje eu vou começar a me amar, aí a partir daqui a um mês eu começo a exercitar o amor ao próximo e depois eu chego... Não, é concomitantemente, isso é desenvolvido de forma conjunta. À medida que eu vou me conhecendo, me trabalhando, conhecendo as minhas fraquezas, as minhas potencialidades, desenvolvendo-as, eu vou também olhando para o outro de forma diferente, começando a compreender o outro, tolerar o outro melhor, e nisso eu já vou começando a compreender Deus enquanto Pai, né, e estabelecendo aí uma relação também com o divino através do outro, através das outras formas da criação, com o reino animal, com o reino vegetal, com tudo que me cerca, né, nesse conjunto do que foi criado por Deus. Então isso é feito de forma conjunta. No entanto, para que a gente possa conversar hoje e para fazer a coisa ficar didática, a gente vai falar um pouco separadamente sobre cada item desse, né? Vamos dizer assim. Então vamos falar sobre o amor a Deus, sobre o amor ao próximo e sobre o amor a nós mesmos, de formas dissociadas, mas lembrando que isso é trabalhado de forma conjunta, né? Concomitante, ao mesmo tempo, né? Então é uma tarefa, né, que nós aí devemos estar dispostos e empenhados, porque dela depende a nossa felicidade, dela depende a nossa ascensão, né? E quanto antes a gente compreende essa necessidade e a gente trabalha essa necessidade, menos a gente vai tendo necessidade de que a lei utilize determinadas ferramentas para nos chamar para o caminho. Uma dessas ferramentas que a gente não gosta muito de ser utilizada é a dor, né? Então, para que a gente tenha cada vez menos necessidade de ser chamados pela dor, a reflexão, a mudança de conduta, é preciso que a gente exercite, então, o amor. O amor nas nossas relações, na nossa vida diária, né, a pouco e pouco, desenvolvendo a nossa capacidade de amar. Então, a gente vai começar aqui a falar um pouco sobre o amor a Deus, né? Primeiro, recorrendo lá à definição de Deus, que está lá no livro A Gênese, que Kardec vem trazer para a gente. Deus é a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável,
imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Ou seja, dentro de todas essas atribuições, se tirarmos qualquer uma delas, Deus já deixa de ser Deus. Então, todas essas atribuições aqui divinas tornam Deus o ser superior e único que Ele é. E reconhecer em Deus essa figura superior, reconhecer a grandiosidade, a amorosidade desse Deus, é um primeiro passo para que a gente possa estabelecer uma relação de amorosidade para com Ele. Então, reconhecer o ser, a grandiosidade desse ser, de como a sua inteligência pôde construir tudo que nós conhecemos e que não conhecemos do universo, né? Porque o que conhecemos é tão pouco dentro da imensidão que nós estamos inseridos, né? Às vezes quando a gente para pensar assim, nós somos os seres de um planeta, né? De uma constelação que é de um sistema solar dentre tantos, né? E aí a gente começa a ver, né, o quanto nós somos pequenos e o quanto esse Deus é grande. Então, reconhecer essa grandiosidade de Deus já é um primeiro passo para a gente estabelecer aí uma relação de amorosidade, porque é preciso conhecer para amar. E a gente precisa buscar esse conhecimento de Deus. Claro que nós temos, como já disse anteriormente, uma limitação nessa condição de percepção, de entendimento de Deus por conta da nossa condição evolutiva. No entanto, isso também vai se desenvolvendo à medida em que nós formos avançando neste processo. Cada dia iremos compreender Deus mais e melhor. Preciso também que a gente se empenhe nesta tarefa, né? Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, vai dizer que Deus é o Pai da humanidade. Todas as nações, todos os homens são seus filhos. É o Deus em que tudo vive, move-se e respira, imanente em a natureza e na consciência humana. Então, Deus está em toda a sua criação, né? Todos os seres de Deus vêm com a sua assinatura, vamos dizer assim, né? Como um artista que pinta um quadro, ele assina ali, se reconhece aquela obra daquele artista por sua assinatura. Todas as criações de Deus têm a sua assinatura. E nós temos a assinatura de Deus na nossa consciência, através do registro das suas leis, né? Então, nós temos realmente, como diz Leon Denis, na nossa consciência imanente a presença de Deus. E por isso a adoração a Deus, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 650, origina-se de um sentimento inato como da existência de Deus. Então essa assinatura de Deus em nós nos leva involuntariamente a reverenciá-lo, a reconhecê-lo, né? Tendemos a acreditar na existência desse ser supremo. É como se fosse o girassol, né? O girassol, ele involuntariamente ele se volta na direção do sol, ele busca a luz do sol, né? E nós também buscamos involuntariamente, por mais que neguemos ou que não reconhecemos isso, buscamos a direção do Pai, a direção de Deus. Isso está inato em nós. Isso foi posto em nós já na criação. Então, essa necessidade de reverenciar esse ser supremo e de se conectar com ele e de atestar a sua existência é algo inato em nós, apesar de que, repito, alguns tentam de todas as maneiras negar a sua natureza, mas todos nós temos essa necessidade. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Então, adorar a Deus, reverenciá-lo, estabelecer com ele uma relação, né, de pai e filho,
não consiste apenas numa repetição de palavras, de mantras, de orações, de rituais externos, mas é a simples e boa e velha conexão mental, pensamento a pensamento. É assim que a gente se comunica com o divino, com Deus. É assim que a gente se comunica com a espiritualidade. É desnecessário o uso de palavras, de ritos, de objetos, de seja lá o que for. Então, essa adoração, ela consiste simplesmente em se ligar em pensamento ao Criador. Então, amar a Deus, né, é muito mais do que dizer que o amo, mas é na vivência diária que eu vou demonstrar esse amor a Deus. Amar a Deus é buscar o bem supremo, é reconhecer sua bondade infinita, é cumprir suas leis eternas. Então, quando eu busco, né, reconhecer essas leis na minha consciência e busco viver segundo essas leis, que são as leis divinas, né, a lei de justiça, de amor, de caridade, a lei de trabalho, de liberdade, de destruição, né, a lei do progresso. Então, quando eu busco viver, conhecer e vivenciar essas leis, eu estou aí fazendo a vontade de Deus, cumprindo os desígnios de Deus e amando a Deus, né? Porque quem ama, né, quer estar junto e quer fazer a vontade, quer agradar o outro. Então, agradar a Deus é cumprir as suas leis e os seus mandamentos, que tem por fim objetivo não o bem de Deus, mas o bem de nós mesmos, a nossa felicidade e a nossa paz, a nossa plenitude, que é o que nos interessa, não é verdade? E aí, Emmanuel, né, ele vai trazer pra gente uma indagação que muita gente se faz, né? Como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Ou então muita gente fala assim, como é que eu vou amar algo que eu não vejo, né? Amar a Deus é tão difícil porque eu não vejo Deus, eu não sei de fato como Ele é, né? Então, Emmanuel vai dizer: cala, porém, as tuas indagações e recorda que se os pais do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembram da assinatura de Deus que eu falei? Então, Deus está em nós, está em toda a sua criação. O problema não é Deus está presente. O problema é a gente que não consegue enxergar, não pode enxergar, né? Jesus disse: aquele que tenha olhos de ver, que veja. A gente não tem olhos de ver. Normalmente não temos olhos de ver, para ver Deus em tudo, em todas as coisas, em todas as suas criações. Temos dificuldade até de reconhecer o divino em nós, de reconhecer a nossa filiação divina, né? Então, essa dificuldade da gente enxergar Deus é que também dificulta essa nossa relação com Ele, né? Às vezes a gente busca também muito Deus no macro, nos grandes fenômenos, nas grandes coisas, quando Deus se apresenta em tudo, em todas as coisas, tanto no macro como no micro, no verme que rasteja na formiguinha, né, que a gente vê passar naquele vegetal, né, maravilhoso que a gente se delicia na nossa mesa. Deus está ali, Deus está em tudo, do pequeno ao grande, do micro ao macro. Então, que a gente tenha olhos de ver. Essa é a grande limitação que precisamos vencer, tirar as vendas dos nossos olhos, vendas constituídas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né, pela nossa incapacidade de nos colocarmos em uma posição de humildade, né, e de verdadeira boa vontade e interesse em enxergar. Então, vamos falar agora também um pouco sobre o amor ao próximo. Partimos do amor a Deus para o amor ao próximo, né? Então, o amor ao próximo como a si mesmo define as normas de relações humanas
cujo fundamento é a lei de amor. Isso também é Joana que vai trazer no livro Vidas Vazias, seu último livro. E aí a gente se pergunta, em que temos baseado as nossas relações? Nossas relações com o outro, nossos relacionamentos, eles realmente têm sido baseados, né, em fraternidade, em amor, em tolerância, em caridade? Que tipo de interesses tem nos movido para que a gente se relacione com o outro? Porque Joana vai dizer nesse mesmo livro, com muitas exceções, o amor entre as criaturas humanas ainda está assinalado por interesses escusos, embora os disfarces variados com que se apresentam. Então, a maioria de nós tem estabelecido relacionamentos rasos, vazios, né, que não têm interesses superiores, né, que normalmente são interesses imediatistas, materiais, e por isso o fracasso que tem sido as relações humanas, seja ela amorosa, seja ela no âmbito de pais e filhos, marido e mulher, irmãos, companheiros de trabalho, tudo isso porque a gente tem se relacionado não com as pessoas reais, não com os sentimentos das pessoas, mas a gente tem se relacionado com máscaras, com personas construídas ali para se beneficiar de alguma situação, de alguma coisa. A gente não tem se encarado na real como nós somos, nos relacionando como nós somos de verdade. Aliás, nós não conseguimos nem nos encarar como somos. Imagine encarar o outro nas relações diárias, né? Isso dificulta muito o processo de crescimento individual e coletivo. A nossa sociedade é um reflexo do nosso fracasso enquanto individualidade. E a gente pode e deve mudar isso o quanto antes. Então, Joana continua dizendo, os relacionamentos humanos são imperiosa necessidade de viver em harmonia em si mesmo. O próximo somos nós do outro lado, com as mesmas carências e necessidades, aguardando a lapidação indispensável à vitória sobre as paixões amesquinhantes. Então, quando a gente passa a enxergar o outro desse jeito que Joana fala aqui de forma tão clara, o outro sou eu. O outro sou eu. No outro lugar, numa outra família. Mas nós somos constituídos da mesma matéria, que é a matéria divina, que é o amor de Deus. Somos irmãos. Enquanto individualidades espirituais, somos iguais em essência. E precisamos entender e respeitar e analisar e viver com esta informação. Compreendendo as limitações e as carências do outro, como disse Joana, que as tem tanto quanto eu as tenho. Tem limitações e tem dificuldades como eu tenho. Assim, vocês não sabem a luta que eu travo diariamente dentro de mim para ser uma pessoa melhor, para vencer os meus monstros internos, as minhas dificuldades de convivência, as minhas dificuldades espirituais, como eu não sei a de vocês, como eu não sei da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, do meu irmão. Então a gente precisa criar esse respeito, uma palavra que a gente fala muito ultimamente, empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando a gente faz isso, a gente tende a arrefecer aquele nosso ímpeto de sempre estar criticando, de sempre estar apontando o dedo, né? De não entender a limitação e a fragilidade do outro, assim como nós também somos frágeis, né? Então, fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, de entender que o outro tem as suas dificuldades, tem as suas limitações e que precisa de ajuda, de incentivo e não de críticas, nós iremos mudar o cenário do mundo. É preciso começar o quanto antes a agir, né? Porque enquanto a gente ficar na esfera do discurso bonito, das palavras impactantes, isso não vai fazer muita diferença na nossa vida. É preciso o quanto antes partirmos para a esfera da ação em nós mesmos
e como consequência estaremos ajudando aí a mudar o cenário do mundo, que pode parecer clichê, mas não é, depende de cada um de nós. Não estamos aqui à toa, nem a passeio, nem para construir só para nós. Esse nosso momento evolutivo, especialmente estarmos aqui na Terra, neste momento crucial em que se opera, o processo de transição do planeta, tem uma importância muito grande para nós enquanto indivíduos e para a coletividade. A gente precisa despertar o quanto antes para isto, para a necessidade de fazermos a nossa parte. Então, a gente vai ver aí, partindo desses pressupostos, amor a Deus, amor ao próximo, a necessidade também de desenvolver o amor e a estima a si mesmo. Porque é condição para que a gente possa amar ao outro. Eu amo ao outro na medida em que me amo e assim estabeleço a relação e o amor com o divino. Então, o amor próprio, Joana vai nos dizer aí agora no livro Garimpo de Amor. Ela vai dizer: o amor próprio dá a exata dimensão do que se é, de como se encontra e de quanto se necessita realizar. É o que a gente chama de autoconhecimento. Então, para se amar, é preciso se conhecer, é preciso fazer uma autoanálise, uma avaliação de nós mesmos, porque a gente precisa saber e entender onde nós estamos, como nós estamos, que ferramentas eu disponho para desenvolver as minhas potencialidades, as potencialidades inatas em cada ser, porque a capacidade de amar é inata, então eu preciso desenvolver isso. Então, é preciso fazer essa autoanálise para que a gente possa se amar, para que a gente saia dessa esfera da maioria de nós, que o que a gente faz na maioria das vezes? Ou a gente se subestima, ou seja, se coloca para baixo, está sempre se colocando abaixo do que realmente somos e estamos, ou a gente se superestima, a gente se coloca e se acha acima do que a gente está. Nenhum, nem outro é a atitude ideal. Por isso é preciso a autoanálise, para a gente ver em que ponto a gente se encontra e a gente se posicionar naquele lugar, buscando o que pode ser melhorado e também abandonando as atitudes ou ações que possam estar nos prejudicando neste caminho do nosso objetivo. E reconhecer também qual é o nosso objetivo. Temos um objetivo, estar aqui. E precisamos traçar uma meta para alcançar esse objetivo, Então, o amor a si mesmo, Joana vai dizer o autoestima, ou autoamor, como Joana também gosta de chamar, proposto por Jesus, é um convite sem retoques à dignidade pessoal, ao reto cumprimento dos seus deveres em relação aos anselos íntimos, que se estende aos sentimentos do próximo. Então, quando eu faço essa viagem para dentro de mim, me reconheço, me respeito, me amo, me quero bem, me cuido, busco ser uma pessoa que cumpre os seus deveres, eu vou fazendo o quê? Estabelecendo isso também nas minhas relações. Então, isso vai refletir na minha relação com o outro e isso vai contribuir também para desenvolver as ferramentas de amor ao próximo. Então, é indispensável esse autoconhecimento para tudo no nosso processo evolutivo, Para tudo no nosso processo evolutivo é preciso fazer essa viagem interior. Então, especialmente no desenvolvimento dessa capacidade amorosa, eu vou precisar fazer essa viagem e aí mexer no baú interior, fazer aquilo que a gente gosta muito de falar no movimento espírita, que é reforma íntima, que é essa mudança de conduta para melhor, e aí a gente consegue estabelecer um processo de mais amorosidade para conosco mesmo, para com o outro e para com Deus por extensão. Então a gente precisa se enriquecer de estima por nós mesmos, Então, valorizar o que nós somos, o que nós construímos até agora, reconhecer que temos pendências, que temos dificuldades para sanar, mas que a gente já conseguiu também, em contrapartida, vencer tanta coisa. Se a gente for rememorar aí na nossa memória, só nessa encarnação,
né? Óbvio que é o que a gente recorda, a gente vai ver que a gente já ganhou tanto, que a gente já evoluiu tanto, que a gente já avançou tanto em alguns pontos, então a gente precisa reconhecer também que nós estamos aí nos esforçando para nos melhorarmos, né? E assim se reconhece o espírita, na verdade, pelo esforço que ele empreende no processo de mudança, de melhora, todo dia vendo uma oportunidade de se melhorar e se esforçando para isso. Então, além disso, a gente vai descobrir o nosso lugar de importância na vida, porque todos temos. Nada na criação é aleatório, nada na criação veio aqui a título de enfeite, né, ou para fazer número. Nós não viemos aqui para compor número, nós viemos aqui para uma tarefa específica enquanto individualidades e uma tarefa específica enquanto coletividade. Então precisamos reconhecer a nossa importância nesse cenário e fazer a nossa parte, porque a nossa parte conta, ela é importante. Deus conta conosco, conta com o nosso trabalho, né? Não estamos aqui a troco de nada. Não nos esqueçamos disso. Precisamos fazer a diferença positiva no mundo. Então, e também quando a gente se ama, né? A opinião do outro passa a ter menos importância, porque eu sei do meu valor. Eu não posso esperar que o outro dê a minha medida do meu valor, né? Que o outro me dê a nota de valor, sendo que ele não está no meu lugar vivenciando as minhas dores, as minhas conquistas. Então, quem tem que dar real valor moral a mim sou eu mesmo. Porque quando eu faço essa análise, eu sei quem eu sou, onde estou, né, o que eu lutei, o que eu conquistei, o que eu ainda tenho a conquistar, né, as limitações que eu tenho. Então, eu que tenho que me dar o devido valor moral. Então, quando eu tiro essa responsabilidade do outro, acaba também muitas questões, né, no relacionamento, né, em sociedade, porque eu paro de me degladiar, de me importar, de me lindrar muito com o que o outro acha, porque o que o outro acha é uma visão que ele tem de mim, né? E normalmente a gente não conhece nem a nós mesmos, imagine o outro para estar fazendo juízo de valor, né? Então essa busca tem que ser nossa, nós temos que dar, e nós é que podemos dar o devido valor moral a nós mesmos e às nossas ações. Então, fazendo essas definições, né? E aí, chegando já para os nossos minutos finais, e no encerramento lá do capítulo do livro Vidas Vazias, Joana vai dizer: renasceste na terra para amar, ensinar o amor, cantar o amor e demonstrar a excelência do amor. Olha que coisa poética, bonita, né? Então, o objetivo principal de estarmos aqui encarnados, principalmente vivendo em uma coletividade, tendo que nos relacionar, é justamente desenvolver a nossa capacidade de amar. Amar a todo momento, sob qualquer condição, sem nenhuma condição, né? Então, sem esperar contrapartidas. Então esse é o grande desafio das nossas vidas, é o grande desafio da nossa encarnação. E o quanto antes a gente deve começar a buscar, né, essa conquista para o nosso bem, para o bem da sociedade ao qual nós estamos inseridos. Então, meus irmãos, que com essas considerações a gente possa aí ampliar as nossas reflexões, buscar aí mais referências, né, para que a gente possa consubstanciar nessas informações, colocar mais base de informação na nossa vida e com essas informações a gente poder transformar isso em conhecimento, que é quando a gente coloca a informação em prática nas nossas vidas. Então que possamos aproveitar todos os dias e todos os minutos para exercitar a nossa capacidade de amar. Todos podemos amar, todos, sem exceção. Amar a nós mesmos, amar o outro e amar a Deus. Eis o maior mandamento, né, de toda a lei. Então que possamos, né, buscar vivenciar esse ensinamento do Cristo, como ele vivenciou,
quando pisou aqui na Terra, demonstrou todo momento a sua capacidade amorosa extrema para conosco e continua nos amando, apesar de não ser amado por muitos. Então, que possamos vivenciar isso em nossas vidas, nos empenhar nessa tarefa o quanto antes. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, deixo meu abraço amoroso a todos, espero poder ter contribuído de alguma forma para a reflexão de vocês dentro desse tema, né? Espero vê-los em breve, que Jesus continue nos iluminando, nos sustentando, que a espiritualidade é amiga, que nos sustenta, que sustenta as atividades desta casa e do movimento espírita em geral, possa continuar nos amparando e nos inspirando para que a gente possa cada vez mais continuar incentivando pessoas a serem melhores, nos auto-incentivando também. Um grande beijo a todos, que Jesus nos abençoe, né? E que abençoe a toda a humanidade. Continuemos orando e vibrando pelo planeta Terra, porque nós estamos precisando muito, né, das melhores vibrações. Então, um beijo grande, um abraço a todos e até a próxima.